Hoje, segunda parte do resumo da lei. Semana passada conversamos um pouco sobre o que é amar e como o amor a Deus, em primeiro lugar, inicia o resumo da lei. Jesus diz que amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Tá? Estão esperando aí? É Mateus 22, do 34 ao 40. Eu estou só pegando o resumo, já que nós lemos semana passada. Então, Mateus 22, do 34 ao 40, ele é indagado, como falei semana passada, por uma pessoa, fariseus que se reuniram para fazer uma pegadinha com ele e perguntaram qual é o grande mandamento da lei. E Jesus respondeu, disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele conclui dizendo, destes dois mandamentos dependem toda a lei. Romanos capítulo 13, vou fazer um resumo aqui para... O Paulo vai falar no capítulo 13, versículos 8 a 10, ele diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então nós estamos aqui tratando de um resumo da lei. Porque tem gente que pensa que precisa decorar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, para então guardar a lei. Mas como é que eu vou guardar toda a lei? Os judeus foram lá e grifaram das palavras atribuídas a Moisés 613 mandamentos. 613 mandamentos. E aí quem olha diz, meu Deus, como é que eu vou decorar 613 mandamentos? Jesus veio e simplificou tudo. E ele disse, não, tu não tens que decorar 613 mandamentos. Tu não tens que andar com uma biblioteca atrás de você, nem com uma Bíblia. Não, Senhor, não. Aliás, Jesus não andava com a nossa Bíblia, certo? Sim ou não? Não tinha o Novo Testamento. Ele só tinha o Antigo Testamento. Então já começa por aqui. Ele só tinha o Antigo Testamento. E ele teve que andar segundo a orientação do Antigo Testamento. É ele que vai ser o autor pessoal do Novo Testamento. Entendeu? Numa separação bíblica, lembrando que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Ô irmão, isso é heresia. A teologia toda diz que o Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João e seguindo as cartas. Não é não. Até o está consumado, até ele subir na cruz e dizer está consumado, ele viveu embaixo da antiga aliança. Então todos os escritos que estão ali, entende? São escritos fundamentados, firmados na antiga aliança. Isso você não vai aprender numa faculdade de teologia. Por que você não vai aprender numa faculdade de teologia? Porque eles estão comprometidos, todas as faculdades de teologia estão comprometidas com a denominação que fundou ela. Então você vai para o Instituto Bíblico Batista, eles estão comprometidos com o que os batistas dizem. Vai para um assembleano, eles estão comprometidos com o que o assembleano diz. Vai para o católico, eles estão comprometidos com a teologia católica. E aí está todo cheio de dogma e eles não ensinam a verdade como a verdade deve ser ensinada. Novo Testamento vai começar em Atos dos Apóstolos, mais precisamente um pouquinho antes, quando Jesus disse, está consumado. Aqui começa o Novo Testamento. Você entendeu? Aí dali para frente está o Novo Testamento. Então o Novo Testamento, claro, para dentro da cultura, só, fala os livros do Novo Testamento. Aí vai ter que falar, porque senão eles vão te dar zero na aula de teologia. Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai, Atos, e assim sucessivamente. Entendeu? Mas
A lógica é essa que eu estou te dando. Tá? O Novo Testamento, você vai encontrá-lo mesmo, a nova aliança em prática. Entende? 100% é de Atos dos Apóstolos para diante, ainda considerando que o primeiro capítulo de Atos, o primeiro capítulo de Atos, você ainda não pode considerar. Até o segundo não pode. Porque ali ainda os discípulos, ao invés de orar e pedir iluminação do Espírito Santo, eles lançavam sorte uns sobre os outros, como dizia a lei. Quando foi para escolher alguém no lugar de Judas, eles foram para a oração e depois foram lançar sorte, porque ainda não sabiam ouvir a voz do Espírito Santo. Só depois do Pentecostes, aí tem a inauguração plena da nova aliança. Que não é testamento, não. A gente chama de testamento porque nos ensinaram. E aí ficou o vício de linguagem. Mas não é nem Antigo Testamento, nem Novo Testamento. É Antiga Aliança e Nova Aliança. Deus não deixou testamento coisa nenhuma, ele deixou aliança. Ai, irmão Adilson, mas o escritor aos Hebreus diz que quando morre o testamenteiro, ele fez uma analogia da morte de testamenteiro, mas a verdade é que Deus não deixou testamento para ninguém, ele deixou uma aliança. Jesus foi muito claro, essa é a nova aliança feita no meu sangue. Ele não disse é o Novo Testamento feito no meu sangue. Não, é a nova aliança feita no meu sangue. Você está entendendo o que eu estou falando? E por que, irmão, você está falando isso tudo? Para que vocês entendam uma coisa. Que Jesus pegou os 5 primeiros livros que no seu povo, na sua língua, lá de Jesus, hebraico, para o povo hebreu, os 5 primeiros livros era a Constituição Nacional de Israel. É a lei. A lei. Nós temos a nossa Constituição. A nossa lei. Depois já vinha as emendas, tudo, não é? Vem o Código Civil Brasileiro, vem a CLT, o Código das Leis Trabalhistas, que vem regulamentando e explicando a Constituição. Eles tinham a lei, a Constituição, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali então estava toda a base da lei dos judeus. Como eu já falei da semana passada, essa base deu base para todas as outras leis que tem no Ocidente. Porque ela vai dar base ao direito romano, que vai dar base a todos nós. A todo o Ocidente. Vai se basear ali. Diferente dos orientais, que têm bases e fundamentos também lá na lei de Moisés. Mas alguns deles seguem hoje mais a base do ensino de Maomé do que do ensino de Moisés. Você está entendendo? Então são as ramificações de uma lei. Mas todos, quando vão recuando, todos que querem de fato servir a Deus, não importa se chamando ele de Jeová, Iavé, de Alá, não importa. Entendeu? Todos vão terminar num homem chamado Abraão. O pai da fé. O homem que ousou confiar em Deus quando não tinha lei nenhuma. O homem que ousou fazer o que era certo, fazer o que era bom, seguindo a sua consciência. Quando chega o Moisés chega e vai escrever e orientações para o povo não esquecer. Para que fosse ensinado todos os sábados na sinagoga, para a nação toda andar direito. E fazer o que agrada a Deus, mas numa base que vem da fé, que vem da confiança em Deus, entendeu? E isso vai se ramificar então para os islamitas, para os judeus e agora atingiu nós os cristãos depois com a anunciação do evangelho. Estou dando uma aula de história aqui, tá bom? É uma corrida aqui pelo tempo, porque isso tudo requer muito tempo. Tá? Mas Jesus chega e diz, porque tinha as pessoas que não sabiam ler, tinha as pessoas que eram discriminadas na sinagoga,
como é hoje. Tem igreja aí que tem irmão que não vai. Não vou lá, é muito luxo, não dá para entrar lá. Entendeu? Ainda bem que Deus nos deu uma casinha assim como a dos amigos, né? Que tem um maluco que vem pregar, não bota gravata, não bota colarinho, não bota nada, às vezes vem até de chinelo. Entendeu? Mas eu sou maluco como Jesus. Jesus era assim. Jesus era esse homem do povão. Ele não foi lá vestir as vestes sacerdotais com os brilhantes, as pedras preciosas do parapeito, dos aventais do sacerdote. Não! Quem era ele? Ele era o homem que sentava no caixote, na beira da estrada, para conversar com aquele que estava mendigando. Ele era o sujeito que tinha a ousadia de se assentar perto de uma prostituta e, ao invés de cantá-la, dizer para ela que existe uma fonte de amor tão grande, que não envolve sexo, que não envolve prazer nenhum da carne, mas que transforma a pessoa pelo lado de dentro. E isso fez com que ela se apaixonasse, não pela carne do Cristo, mas pelo seu espírito. Dá-me disso. Dá-me dessa suavidade. Dá-me dessa dignidade. Dá-me desse amor. Transforma-me a tua imagem, a tua semelhança. Oh, glória a Deus. E aí ele entra, porque nem todos tinham o direito de estar lá. Até os meninos, aos 12 anos de idade, os talmidins, eram separados. Mas os de família mais nobre, aqueles que se destacavam com genialidade, enquanto eram desprezados, aqueles mais simples, que não conseguiam decorar, que não conseguiam, eram desprezados. Os sacerdotes de Israel não queriam treiná-los. Só queriam os gênios. Só queriam os que se destacavam mais. Mas aí surge um sujeito legal, extraordinário, alguém cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, que não discriminava ninguém, e vai lá escolher uns jovens para ensinar. E ele vai lá e escolhe uma turma da pesada. Entendeu? Um Pedrão briguento. Escolhe lá um Tomé duvidoso. Escolhe um Judas todo atrapalhado. Vocês podem ir para a minha escola também. E assim ele faz. E ele escolhe pessoas do povão, pessoas que os sacerdotes descartaram. E com esse feito, ele faz cumprir-se as palavras do profeta que dizia: ele não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Oh, glória a Deus! Ele incendiou o pavio fumegante. E ele renovou as energias de homens que se achavam indignos. Ele os transformou em pessoas dignas pela força do seu amor. Olha que coisa extraordinária. E é ele que vai ensinar o amor, o cumprimento da lei é o amor. Mestre, será? Eu não consigo, mestre, decorar. Eu fico imaginando aqueles que nem sabiam ler, porque saber ler naquela época não era para qualquer um. Não era para qualquer um. O analfabetismo era numa escala de 90% da população. Só 10% sabia ler. E olhe lá. Entendeu? E aí eu fico imaginando, Jesus, como é que eu vou, Pai, como é que eu vou fazê-los entender? Pai, como é que eu vou explicar a lei toda para eles? Eles não sabem ler, Pai. É bom lembrar vocês que o que chamamos de Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho de Pedro. Ditado pelo Pedro e escrito pelo Marcos. Pedro não sabia escrever. Você está entendendo? Ele não sabia ler e escrever. Não sabia. Todos os mestres acadêmicos e todos aqueles que são investigadores de pergaminhos e tudo mais, a uma só voz dizem: Pedro ditou para o Marcos e o Marcos escreveu. Isso é fácil de entender. Eles eram galileus, pescadores.
E não tinham mesmo nem tempo para estudar. Você entende? Em nossos dias, ainda tem pessoa que não aprende a ler. Imagina lá, 2000 anos atrás. Não, Lucas tem o nome de médico nas escrituras. Sabe como é que chamava o médico? Barbeiro. Barbeiro. Entendeu? O exercício da medicina foi travado por muitos anos. Entende? Então não se chamava médico, era... Ah, mas Lucas era médico, é verdade. Ele era médico, mas o nome dele lá, o título que ele carregava era de barbeiro. Porque se apresentasse como médico, era um nome para cientista. E as três religiões maiores do mundo impediram o avanço científico, porque não permitiam que cortasse o corpo, que mexesse no corpo. O judeu não aceitava, entendeu? A autópsia. Então, não aceitava. Mas isso é para outro dia. O fato é que Jesus disse: eu preciso orientá-los, eu preciso ensiná-los, eu preciso fazê-los guardar a lei de Deus. E aí ele, que é o mestre dos mestres, a maior grandeza de um mestre é ele ter a capacidade de ensinar em resumo. Eu não alcancei ainda. Estou pedindo a Deus. Mas ele só, o resumo da lei está aqui. E isso qualquer um grava, não é? Meus netos gravaram. Eu ensinei para eles e eles gravaram. Os 3 netos. Isso só para dizer, sabe, Jesus disse: aquele que não se fizer como uma criancinha não entra no reino. É interessante. Ele não disse que você tem que ser criança, ele disse que você tem que se fazer como criança. Você entende o que isso significa? Eu e você precisamos ter humildade para dizer: não sei. Sabe que é a coisa mais difícil que eu encontro no caminho do ensino? É pessoas dizendo: eu não sei. Todos querem ser mestre. Não é à toa que Tiago, irmão de Jesus, escreveu e disse: não queiram alguns de vós ser mestres, sabendo que nós, os mestres, receberemos de Deus mais duro juízo. Sabe qual é o problema de não ser como criança? É que a pessoa acha que sabe tudo. Não, estou na igreja há 40 anos e eu sei tudo. E não sabe nada. Não, eu já frequento a igreja, eu já sei, eu já ouvi o evangelho todo umas 10 vezes. Eu conheço as escrituras. Nunca esqueço de uma menina que chegou para mim e disse: irmão Adilson, meu pai, tu tinhas que conversar com ele, porque o meu pai conhece a Bíblia de capa a capa. O pai dela conhecia a Bíblia de capa a capa, mas batia na mãe dela, comprava e não pagava. E eu não vou falar o resto. Tá bom demais para a gente estragar. Você está entendendo? Hey, conhecer a Bíblia de capa a capa não quer dizer nada. Qualquer um com uma mente boa pode gravar o que está escrito e citar decor. O problema é outro. Você entendeu o que está escrito? O eunuco ia na carruagem lendo o profeta Isaías. Ele sabia ler. Ele trabalhava na corte. Era um homem, entende? Que estava lá no topo da pirâmide, trabalhando ao lado da rainha. Entendeu? E ele, lendo o profeta Isaías, gostou do que lia, mas não entendia. Deus fez uma leitura do seu coração tão profunda, que percebeu nele vontade de entender. Deus fez essa leitura. E por isso mesmo Deus traslada Filipe depois, mas antes disso, Filipe, vai lá, no caminho de Gaza que está deserto. Vai lá, tem alguém precisando lá. E lá vai o mensageiro, o anjo do Senhor, chamado Filipe, diácono da igreja. Anjo do Senhor, mensageiro. E ele foi lá, está no caminho e vê a carruagem passando, vê o homem lendo, e diz: tu entende o que lê? E o eunuco disse: olha, como eu posso entender se não tem quem me explique? Ou seja, ele tinha a leitura, ele sabia ler,
mas ele não entendia. Ele não sabia do que o texto tratava, para quem o texto era escrito, se aquilo já tinha se cumprido, se ia se cumprir. E Filipe, cheio do Espírito Santo, foi convidado a entrar na carruagem e começou por aquela escritura mostrar Jesus para o eunuco. Você entende? Ao ponto, eu digo que o Filipe deu o evangelho num gole só para o homem. Bebeu a garrafada da cura numa só vez, um gole só. Engoliu o evangelho inteiro, que quando o Filipe cala a boca, ele já sabia até que precisava de batismo e aquilo e aquele outro, porque era a prática da época. Ele disse, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada, se tu crê de todo o coração. Ele disse, eu creio, eu aceito esse evangelho, eu recebo essa mensagem. E parou a carruagem e foi batizado ali. Logo foram embora e o Filipe está lá num caminho de Gaza, essa que está destruída agora. Olha, há 2000 anos atrás o que era aquilo? Que já tinha também sido destruída. Gaza. Está o Filipe lá agora, no deserto. Aquilo é um deserto, não tinha nada, não tinha casa, não tinha comida, não tinha carruagem mais, acabou-se. Era um caminho, uma passagem. Mas como foi obediente à palavra do Senhor e foi lá aonde o Senhor mandou, Deus agora o leva para Azoto, num traslado. A ciência está estudando para daqui a pouco teletransportar nós. Você sabe disso? Estão buscando o que eles chamam de a partícula de Deus, que é a capacidade de cientificamente a física fazer o nosso corpo se desfazer e refazer. Para ter então teletransporte, transporte de partícula. Desfaz o corpo, vira tudo microcélula aqui. Átomos. E pela quântica joga lá no outro lugar. Ora, o que eles estão estudando agora e pesquisando, o Filipe já experimentou lá atrás. Deus pegou ele de Gaza e jogou lá em Azoto. Está aqui. Vocês não fiquem equivocados com ciência. Ciência só está estudando aquilo que já aconteceu. Entendeu? Tudo que a ciência descobre, já tem escrito, já foi. Não pode, irmão, pode. As nuvens, onde ficam armazenados documentos, onde estão as memórias, as nuvens que estão guardando todas as ações que, nossa, hoje não tem? Jesus, os anjos, os mensageiros, já falaram na ascensão de Cristo. Ei, ele virá com as nuvens. Ele virá com as nuvens. Eu estou em casa e pego meu celular e chamo um documento que o Jair mandou para mim. Chamo uma foto que a Leila tirou lá no seu lazer, né? Fica toda alegre lá no hotel, lá cheio de ela e o Chaves. Entende? Aí manda a foto, a Leila, como que chegou aqui? Veio com as nuvens. Ei, Jesus virá com as nuvens. Tem tanta coisa para eu falar para vocês, mas não é isso hoje. Eu não quero que vocês fiquem curiosos. Eu quero que vocês entendam a palavra. Olha o que Jesus fez, resumiu tudo, resumiu. Ele traz do macro, do inalcançável para o micro. E ele diz, a lei toda vocês cumprem amando a Deus e amando o próximo. E agora? Nós vimos então, amar a Deus é guardar, é proteger, é zelar. Amar a Deus é ter cuidado com o seu nome, é ter todo um conjunto. Nós vimos aqui que amar, trata de cuidado, de carinho, de proteção, de ajuda, de abraço, de estender a mão. Amar, nós vimos tudo isso, não é? E agora ele está dizendo, ama o teu próximo como tu queres ser amado. Ele disse aqui, junta as duas coisas. Ama a Deus e ama o teu próximo. Nesses dois mandamentos está a lei inteira. Se guardar esses dois, aí Paulo, que entendeu Jesus, eu gosto de Paulo porque Paulo foi o que mais entendeu Jesus. E o Paulo escreve, então, ele disse assim, olha, com efeito,
Se você cumprir a lei, amando a Deus e amando o próximo, você não adulterará, você não matará, você não furtará, você não dará falso testemunho, você não vai cobiçar nada que é do outro. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele faz o arremate da sua expressão. Romanos 13, 8 a 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que coisa extraordinária. Para nós encerrarmos. Porque se deixar eu pegar embalo, eu até agora só estou subindo o morro. Se pegar a descida, entendeu? Vai embora. Ei, para arrematar, eu acho que está bem explicado, eu penso que todos vocês já entenderam, né? Hein? Qual é o resumo da lei? Só o amor? Ah, tá. Mas tem um detalhe aqui. Como é que eu amo a Deus? Tem uma pegadinha aqui. Você sabia? Aprenda uma coisa com o irmão Adilson. Toda palavra de Jesus tem uma pegadinha. Como que tu pode dizer isso, Adilson? Está escrito. Toda palavra de Jesus não é como você olha. Toda ela, todo o evangelho tem uma pegadinha. É aqui que as igrejas erram. É aqui que os teólogos tropeçam. É aqui que os fariseus, entendidos da lei, zelosos da lei, tropeçaram. É aqui que os saduceus, riquíssimos, quando fala de saduceu, estão falando da parte rica do sinédrio. Os mais ricos de Israel, estudiosos, pomposos, doutores, tropeçaram. Porque quando Jesus diz isso, se falasse bem, mestre, é isso aí mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos. Tá certo. Só que eles não sabiam de uma coisa. Que a Deus se ama nos irmãos. Jesus inverteu o processo. Jesus citou como Moisés tinha escrito, mas só dá para cumprir o mandamento do amar a Deus se primeiro eu amar você. Sabe o que as pessoas têm feito? Eu amo o Senhor. Aleluia, glória a Deus, show, show, show. Entendeu? Buzina, pompa, luzes coloridas, púlpitos que viraram palcos. Entendeu? Nós amamos o Senhor. Jesus Cristo, eu te amo. Eita! Mas não falam com a irmã fulana. Não querem ver o irmão Beltrano. Não suportam aquele que se assentou lá porque ele não sei o quê. Não gostam, não sei de quem, porque isso, aquilo, aquele outro. Reclamam uns dos outros, devem uns para os outros, julgam uns aos outros, fazem mal uns aos outros, são falsos uns para os outros, hipócritas, deixam o sujeito virar as costas para depois eles falar do sujeito, mas quando o sujeito está na frente deles, eles riem, eles elogiam, eles beijam, abraço, tudo abraço do capeta. Entendeu? Vocês estão vendo? É uma pegadinha.
Quando Deus peneirar, sobra tão pouquinho. Jesus, eu tenho uma pergunta. Pois não, meu filho, pode perguntar. Jesus, são muitos os que se salvam? Vocês já leram essa pergunta? Jesus, são muitos os que se salvam? A resposta de Jesus é extraordinária, porque ele começa a resposta pelo fim. Primeiro que ele puxa um assunto que parece que ele está doido. Eu fico imaginando, eu queria estar sentado lá, eu acho que eu só ia viver rindo. Entendeu? Porque o cara chega para Jesus e diz, Senhor, são muitos os que se salvam. Jesus olha e diz assim, ó, porfiai, teimai, insisti em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, que faz a pessoa se perder. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus deu uma volta. Aí você vai dizer, mas por que? É pegadinha. É pegadinha. Entendeu? Tantos como a areia da praia. Quem não conhece, não? Assembleano, todo ele conhece isso. Hein? São poucos que a encontram. Pouco. Pouco. É o resumo do que era muito. Pegadinhas. Pegadinhas. Você entende? Então vamos lá. Eu só amo a Deus se primeiro eu amar você. É o invertido. Qual é o grande mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E nele, no teu próximo, estou parafraseando agora, nele, no teu próximo, tu amarás o teu Criador. Tu amarás o pai do teu irmão. No teu próximo, tu amarás o Todo-Poderoso que te formou. Na criatura tu valoriza o Criador. Os apóstolos foram explicar e disse, se tu não amar a Deus, se tu não amar o teu próximo, a quem tu vê, como amarás a Deus que tu não vê? Como é que tu vai amar o inanimado, o invisível, o intocável? Olha que pegadinha que tem lá. Olha que pegadinha. Não, eu amo Jesus. Não, Jesus é minha vida. Ai, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, irmão. Hoje ainda, tu sabes que a gente vai pesquisar algumas coisas e surge uns vídeos atravessados que o algoritmo põe pra gente, né? Tem que desligar, tem um botãozinho lá que tu desliga para não ser incomodado na leitura. Às vezes a gente esquece, não desliga. E aí tu vai ler uma coisa, vem 10. Entendeu? Mas num desses vídeos atravessados, eu estudando lá sobre o amor, num desses vídeos atravessados veio um filmezinho de um irmão que foi fazer um serviço na casa de uma outra irmã, daí ela pegou um dia de chuva, ele fez um telhado mal feito, a chuva entrou toda para dentro de casa, em cima da cozinha dela. E ela começou a ouvir e disse assim, a paz do Senhor, irmão fulano, olha aqui a cagada que tu fez aqui em casa.
Olha só o que tu fizesse com nós aqui. Eu usou essa expressão mesmo, tá? Não é eu que estou inventando, não, tá lá. Não vou mandar o link para vocês porque não vale a pena. Entendeu? Mas o que, ó, a paz do Senhor, depois ela sai com essa conversa toda. E olha só o que aconteceu lá. E ela filmando e xingando, e só faltou amaldiçoar e fazer macumba, porque o restante ela fez tudo. Entendeu? Tocou os tambores, sapateou, entende? Falou em outras línguas e praguejou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para poder amar a Deus. Vocês entenderam a pegadinha que tem? Todo mundo vai amar a Deus, Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, mas não entende nada disso. Não entende nada disso. Você entendeu? Porque não ama os irmãos. Então o que Jesus está ensinando é o seguinte, dentro do propósito do evangelho, a prática é, você vai cuidar, zelar, ajudar, proteger, abraçar, restaurar, curar, abençoar. Você vai repartir com teu irmão. Com teu irmão. E só assim tu amarás a Deus. Que está no teu irmão. Agora, é preciso que se destaque algumas coisas aqui. Como o tempo vai rápido, né? Olha só. Destaque-se alguma coisa. Somos numa linguagem bíblica, As nações foram fundadas com o número de 72 nações. Quando você vai estudar no Gênesis, os patriarcas eram 72. Então as nações iniciaram com 72 nações. Isso é só um número que representa todas as nações do planeta. Lembrando vocês que em Lucas, quando Jesus vai enviar aqueles discípulos de 2 em 2 para todas as aldeias de Israel, ele enviou 72. Quando você vai ler Mateus, 70. Mas o Lucas era mais perfeccionista na escrita e ele colocou 72, que simbolizavam Jesus enviando discípulos e orientadores, apóstolos, para todas as nações. 72. Ok? Isso também significa que em cada grupo de 72 pessoas tem uma diversidade da raça humana. Amar o próximo é estar preparado para amar 71. Porque você é o 72. Porque tem gente muito ligeirinha e diz, ai, eu amo tanto a irmã Helena é uma bênção. Faz cuca, a irmã Helena, olha, quando ela faz aniversário, ela traz até bolo pra gente, é uma bênção, irmã Helena. Quem que não vai amar a irmã Helena? Só um maluco. Entendeu? Mas aí, ali no lado da irmã Helena, tem o Hamilton. O Hamilton é problema. O Hamilton, meu Deus, o Hamilton. Quem que segura? O Hamilton, só a Regina. Entendeu? Aí tem o Adilson. E o Adilson, meu Deus. O Adilson não dá para conversar com ele. Se a gente fazer uma pergunta, ele já chega e responde na frente de todo mundo. Ele diz coisa para a gente que não é fácil de engolir, dá vontade de avançar nele. Aí tem o Ademar. Todo mundo olha, o Ademar não incomoda, o Ademar é uma benção. Até a Salete fala isso. O Ademar é uma benção. O Ademar deu tal hora, vai dormir. Deu tal hora, já está de pé. O Ademar é o cara tão regrado que ele consegue comprar queijo e doce na feirinha. Não é verdade? Entende? Aí tem o irmão Silvio. Irmão Silvio, o Pedro da fazenda. Bobeou, ele corta a orelha.
Vocês estão me entendendo o que eu estou colocando aqui? Que num grupo de 72 somos totalmente diferentes. E a perfeição do mandamento, ama o teu próximo. Não interessa qual dos 72 você vai encontrar. Você precisa amar. Entendeu? No meio dos 72 vem um gayzinho lá. Aí o religioso endoida, né? Tu não é de Deus, Deus não te criou, não, foi o diabo que fez ele. Quem que criou ele? Quem é que tem poder para dar a vida? Ele passou lá, ele passou pelo ventre de uma mulher? Sim ou não? Passou. Então vale para ele o que o salmista disse: as mãos do Todo-Poderoso me entreteceram quando eu era um feto no ventre. Na nossa tradução aí vai estar, enquanto eu era uma substância ainda informe. E o Espírito, o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. E tem gente que não entende, porque não, eu sirvo a Jesus, eu sou crente, a minha religião não permite, e eu não posso amar isso aí eu não amo. Ei, seu tolo, ele é a tua pedrinha que pode te deixar fora do céu. Você está entendendo o que eu estou colocando? Eu poderia enumerar tudo aqui. Vocês têm que expandir o entendimento. 72 tipos diferentes de pessoas. Pessoas chatas, pessoas alegres, pessoas tristes, pessoas xarope, que não dá da gente sair correndo de perto. Entende? Ama o teu próximo. Porque essa é a única maneira de tu amar a Deus. Ah, irmão Adilson, mas para aí. E aquele que me prejudica? Ama o teu próximo. Sabes qual é a lógica da coisa nossa aqui, do egoísmo? O ego é diabo, né? Então, olha lá. Quando é que a gente fica malignamente dominado pelo Satanás? É quando incorpora um espírito e a gente fica possesso? Não. É quando alguém nos faz mal. É quando alguém nos faz mal e nós queremos dar para ele o mesmo mal. Porque nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar. Quando nós amamos, nós não trocamos mal por mal. Entendeu? Quando nós amamos, nós não nos armamos para a cobrança do mal feito. Nós, em amor, perdoamos, oramos, abençoamos e não amaldiçoamos. Aí, e só depois daí, nós podemos começar a dizer: eu amo a Deus. Como tu tens tanta certeza que tu amas a Deus? Eu tenho certeza que eu amo a Deus, porque Deus me ungiu com o Espírito do Cristo. Eu estou ungido com o Espírito do Cristo para andar pela vida fazendo o bem. Que é o que está escrito de Jesus em Atos dos Apóstolos. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Vê se acha aí, Diego. Não sei se é Atos 10, sei lá, não gravo o número. Vamos lá. O Diego talvez ache ali para nós. Entende? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do ego. Diabo. Do diabo. Oprimidos do ego. Do egocentrismo. Ou seja, a unção nos liberta. A unção de Deus nos liberta. É isso que está ali? A unção nos liberta. E quando a unção nos liberta, nós já não somos
escravos do ego. Nós não somos mais escravos da ilusão, da falsa realidade. Nós passamos a viver a verdade. E a verdade é a realidade. E a realidade é: só consertamos as coisas em amor, amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo por nós. Oh, glória a Deus! Se entendermos isso, então nós gravamos todo o ensino da lei. Grave isso aí. Grave isso aí. Tá, irmão, mas e como é que fica a guarda do sábado? E a carne de porco? E isso, aquilo? Não fica. Não fica. O Paulo, que era promotor público, um homem do direito em Israel, advogado formado, poderoso, conhecedor da lei, formado pelo grande mestre Gamaliel. Ele foi falar desse assunto e discorrer. Poderia-se dizer que ele discorreu sobre a sua tese de mestrado, ou de doutorado, no caso, de doutorado. E ele chega ao máximo da explicação da lei, e ele diz: onde não houver lei, não há nenhum tipo de erro, não há pecado. Onde não houver lei, não há pecado. Mais tarde ele vai escrever sobre a excelência do amor. Na sua Bíblia aparece como a excelência da caridade. Capítulo 13 de Coríntios. E falando sobre a excelência, o elevadíssimo grau do amor. Ele diz assim, ele fala dos atributos do amor. O amor é benigno, o amor é manso, o amor é temperado, o amor é longânimo, o amor 9 atributos do amor. Ele escreve sobre isso, os atributos, a força, o poder do amor. Atributos do amor, a divindade do amor. Olha que coisa maravilhosa. O João não sabia escrever como Paulo. O João era mais simples, era pescador também. E ele falou na linguagem dele: Deus é amor. Ele disse: como é que eu vou explicar amor para a minha turma aqui? O irmão Paulo sabe falar, o irmão Paulo é eloquente, o irmão Paulo é perito na coisa, eu não. Como é que eu vou explicar amor? Como é que eu explico? O Espírito Santo disse assim: é fácil, João. Quer explicar amor? Diz que Deus é amor. A turma diz que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Só fala coisa boa de Deus. Eles falam que o amor é Deus e está tudo certo. E todo mundo entendeu: oh, Deus é amor. O amor é como Deus, Deus é como o amor. É coisa boa. Entendeu? Então, na plenitude da experiência, o Paulo vai lá e diz: olha, tem esse atributo, esse atributo, esse atributo, 9 essências, 9 atributos do amor. E ele termina assim: contra estas coisas não há lei. De sorte que, diz Paulo, o fim da lei é o amor. Já viram alguém precisar ser regulado para fazer bem para o outro? Ó, irmão, tu vai fazer o bem para ele, mas tem que ser assim, assim, desse jeito. Não, não tem. Tu vai fazer o bem, fazer o bem, acabou. Já viram alguém ter uma regulação, uma lei regulamentar para levantar o que está caído? Não tem. Está caído, tu vai lá, junta. Isso é o amor. O amor é o que o amor faz. O amor faz bem. O amor cura, o amor abençoa, o amor ajuda, o amor socorre, o amor é tudo bom. O amor é Deus. Deus é amor. Deus é amor. Resultado: o fim da lei é o amor. Então, por isso, Jesus resume tudo. Mas é o amor que começa de mim para ti. Sabe qual é o problema das pessoas? Meu Deus, como nós vamos ter que fazer vários cortes, né, para isso virar de 15 em 15 minutos, senão a turma não assiste. Mas olha só. O problema das pessoas é que as pessoas viajam, mas viajam. Elas vão longe. Elas vão num céu inalcançável, né? Porque para elas o céu é... Tem até uma canção assim, né? Muito além das estrelas, muito além do luar.
a um lindo, muito lindo. Não, querido. Está errado. O céu não tem distância de nós. Não tem. O céu está em todo lugar. O céu está por toda parte. Quando nós sair do corpo, nós vamos fazer uma viagem. Agora vamos pegar um foguete do Elon Musk ali e vamos embora. Vamos passar Marte, vamos passar. Eu já vi pastor até fazer esse desenho assim. Nós vamos navegar com Cristo por todos os planos. Coitado, não sabe nada. Ei, onisciência. Você consegue o que é entender? Você entende o que é onisciência? Na onisciência, você não tem que sair daqui para ir lá. Você pensa lá e já está lá. Onisciência. Você quer conhecer algo e você simplesmente já sabe. Não tem nem eternidade. Eternidade é uma palavra arranjada para resumir a infinidade que não cabe na nossa mente. A nossa mente não sabe viver fora do tempo. Porque desde que nós nascemos aqui na Terra, nós fomos condicionados ao tempo. E foi Deus quem criou o tempo. Deus é o tempo. Deus é o tempo. E olha só, quando nós sair dessa dimensão e nós formos para a dimensão celestial, acabou as limitações. Acabou-se. Acabou. Não somos mais prisioneiros de corpo. Agora nós vamos ser ligados, unidos ao todo. E não pense que é o irmão Adilson que está inventando isso. Está escrito. Assim como ele é, nós seremos. Para aí, como é que ele é? Ele quer entrar aqui agora, ele precisa bater na porta? Ele quer saber o que está acontecendo aqui, quer saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Ele consegue? Sim? Vocês têm certeza? É isso que nós vamos ser. Oniscientes. Nós viemos da inocência para a adolescência, da adolescência para a consciência. E o nosso futuro é onisciência. É nós sermos do todo. Ora, dentro do plano celestial não tem tempo. De eternidade, a eternidade, isso é só uma forma de falar. Não existe eternidade e eternidade. O que existe é um agora que não acaba nunca. Um eterno agora. Por isso não vai ter mais lágrima, não vai ter mais tristeza. Porque nós um dia estamos todos alegres, porque estamos festejando, né? Hoje, por exemplo, todos os católicos estão tristes e todos aqueles que têm amor de Deus estão tristes também. Porque faleceu o Papa. João Bento, né? Francisco, o Bento é o outro anterior, né? O Papa Francisco, faleceu. Crente que não sabe amar o próximo vai falar assim, é pena que ele... Será que foi com Jesus? Não, ele foi com a tua avó. Entendeu? Por que colocam isso? Não, mas ele era católico. E daí, meu filho? Ele viveu para Deus, servia a Deus, apregoava a paz, acreditava em Cristo, ele aceitou a Cristo, entende? Viveu para Cristo, viveu para falar no nome de Cristo, doutrinou, ensinou, tentou expandir doutrina cristã dentro do mundo, entendeu? Convocou líderes que nós jamais chegaríamos perto deles, ele chegou perto, convocou-os para a paz, pediu o fim das guerras. Ele amou o próximo. Eu estava lendo hoje sobre ele. Admirei-o de todo o meu coração. Sabe quanto é que era o salário dele? Sabem? Nada. Nada. Ele, da natureza dele, tinha um voto de pobreza, porque ele era da ordem jesuíta. E fez um voto de pobreza para
dedicar-se ao ministério dele, da forma dele, da visão dele, da maneira dele, dentro do 272 líderes que tem na terra, entendeu? E ele serviu a Deus da maneira dele, dentro do que aquilo que alcançou. O restante não é com nenhum de nós. Um de nós deve lamentar que a terra perdeu mais um cidadão, um homem de primeira grandeza. Ponto. Mas tem gente sem entendimento, tolo. Não, eu não creio na salvação dele. Ah, Jesus. Não fala isso perto de mim que leva uma cadeirada. Entendeu? Não, tem que ser uma varada, né? Uma varada. Cadeirada não pode, tem que ser uma varada. Porque está escrito que a vara é para as costas do tolo. Entendeu? Vocês acham que era à toa que apanhava lá em Israel quando fazia coisa errada? Ia para a praça e apanhava. Entendeu? Porque era tolo, fez tolice. Então, vocês entendem que eu estou colocando? Amor transcende crença, religião. Amor ao próximo transcende raça, cor, transcende tribos, nações, línguas e povos. Amor ao próximo. Amor ao próximo é não ter discriminação alguma, é ter um coração fluindo com coisas boas, para dar ao outro o que há de melhor. Fiquem com estas palavras, eu vou levá-las comigo, já as carrego em mim, mas quero melhorar mais e mais dentro dessa visão, dessa perspectiva, ok? Espero que vocês também. Vamos agradecer a Deus?